Bom dia, irmãos, a paz seja convosco, amém? O texto que nós vamos meditar nessa manhã se encontra lá no livro de Esther, capítulo 2, o versículo 12 e 13. Diz assim: E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a elas, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei. Amém? Quando a gente olha para Esther, todo mundo conhece a história de Esther. E ao olhar para ela, a gente vai perceber, a palavra vai fazer questão de mencionar que Esther, ela era uma jovem órfã judia. Esther, ela perdeu os seus pais quando criança e foi criada pelo seu tio Mardoqueu. E essa órfã judia um dia se tornou rainha de todo um império que dominava o povo naquela época. Só que isso não aconteceu do dia para a noite. Houve um tempo em que Esther precisou ser preparada para que ela pudesse assumir o posto de rainha. Então a primeira coisa que a gente aprende olhando para o texto, olhando para a palavra de Deus, é que Deus nunca vai entregar nada nas nossas mãos sem antes nos preparar. Porque a palavra vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então não tem essa da gente cristão falar eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não faço, eu não sou capaz. É porque a capacidade vem de Deus. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais o Senhor nos capacita na nossa caminhada para que a gente possa alcançar o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Olhando para Esther e para tudo o que aconteceu na vida dela, desde perder os pais quando ainda criança, ser criada pelo tio, numa terra onde o povo judeu era oprimido pelo Império Persa, tudo o que aconteceu na vida de Esther tinha um único propósito, que era trazer livramento para o povo judeu. A segunda lição que a gente aprende nessa história é que Deus nunca vai colocar nada nas nossas mãos que não tenha um propósito divino por detrás. Tudo aquilo que Deus nos dá tem um propósito que Ele predestinou. Por isso que Romanos 8, 28 vai dizer: e sabemos que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, todas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito do Senhor. E assim também acontece na nossa vida. Todos nós vamos passar por um período de preparação e treinamento para entrar na presença do Rei. Para quê? Para que no tempo perfeito de Deus, no tempo determinado do Senhor, a gente esteja no lugar certo, na posição certa, cumprindo o propósito para o qual cada um de nós foi chamado. Quando a gente olha para Esther, antes de Esther, o rei era casado com uma outra rainha,
com a rainha Vasti. E esse rei, o rei Assuero, ele faz um banquete, ele dá uma festa, e ele chama a sua rainha para se assentar à mesa com ele. Ele convida Vasti para entrar na presença dele, para que ele possa mostrá-la para o povo, para que ele possa honrá-la diante do povo. Só que Vasti rejeita o chamado do rei. Ela prefere fazer a sua festa, fazer a sua vontade, seguir o seu desejo de coração, do que atender ao chamado do rei. E esse comportamento de Vasti em rejeitar o chamado do rei fez com que o rei rejeitasse ela, arrancasse ela do seu trono e ordenasse que fosse se buscar uma nova rainha que fosse obediente ao rei, para se assentar na mesa junto com ele. E quando nós olhamos para essa história, a pergunta que a gente faz é: o que é um rei? Quando a gente procura por definição, um rei nada mais é do que alguém que governa sobre tudo e sobre todos. Trazendo para os dias de hoje, para o mundo espiritual, quem é o rei nos dias de hoje? Salmos capítulo 24, versículo 9 e 10 vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O nosso Deus e Pai é o Rei da Glória. Ele é o Rei que prepara para nós todos os dias um banquete e nos convida para entrar na sua presença e nos colocarmos diante dele. E quando nós olhamos para a rainha, nós perguntamos: quem é uma rainha? A rainha é aquela que tem por esposo, por marido, o rei. Nos dias de hoje, quem são as rainhas que têm esse rei como marido? Isaías capítulo 54, versículo 5 vai dizer: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a rainha nos dias de hoje, e como rainhas, nós podemos escolher em qual posição nós queremos estar. Nós podemos ser rainhas como Vasti foi, que rejeitou o chamado do rei, ou nós podemos ser rainhas como Esther foi, que entrou na presença do rei e alcançou graça aos olhos dele. Quando nós olhamos para Vasti, Vasti rejeitou o rei. Esther não. Esther desejou de todo o coração estar na presença do rei. Vasti se enfeitava para si mesmo e para as outras pessoas. Esther não. Esther se preparava e se adornava para o rei. Por causa do comportamento de Vasti, o rei a rejeitou, ela foi lançada fora. Já Esther não, o comportamento dela fez com que ela alcançasse graça aos olhos do rei e recebeu o cetro de justiça estendido em seu favor. Que tipo de rainha nós estamos sendo para o rei, que nos chama todos os dias para estar na sua mesa, diante dele? Quando o rei chama Esther, ele não chama somente Esther, ele chama Esther junto com outras virgens para entrar na presença dele, para que o rei, dentre aquelas
cuja qual ele chamou, pudesse escolher para si uma rainha. Só que antes de Esther entrar na presença do rei, foi necessário passar por um processo de preparação. E esse processo durou 1 ano. Nesse processo, ela se purificou, ela se perfumou e ela se adornou antes de entrar na presença do rei. Porque ela sabia que ela não podia entrar na presença do rei de qualquer maneira. Ela tinha que se preparar. E assim como Esther, cada um de nós aqui foi chamado. Todos nós estamos sendo convidados a ser introduzidos na presença do rei. E por isso nós também precisamos passar por esse tratamento, que é o processo de renovação das nossas mentes. Por isso que Romanos 12 vai dizer: e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não passarmos por esse treinamento, por esse preparo, por esse aperfeiçoamento, nós nunca vamos experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito. Porque é nesse período de treinamento, de preparo, que o Senhor vai quebrar o vaso velho e vai fazer um vaso novo. É nesse período de preparo que nós vamos passar pelo processo de refinamento do Senhor, aonde Ele vai provar a nossa fé, Ele vai provar e testar o nosso caráter, e Ele, através do seu Espírito Santo, vai nos purificar, porque o Espírito Santo começa a nos convencer do nosso pecado, começa a revelar os nossos galhos secos, para que a gente possa ir se limpando, e as nossas vestes que antes eram sujas, agora começam a se tornar alvas como a neve, e o óleo jamais cessa de descer sobre as nossas cabeças. Esse processo de treinamento, ele vai representar a morte do nosso eu, da nossa velha criatura que se corrompe todos os dias por causa das concupiscências da nossa carne. E, apesar de doloroso, ele é imprescindível nas nossas vidas, se nós realmente desejamos viver para a glória de Deus. Porque a palavra vai dizer que nós temos que ser santo, como o nosso Pai é santo. Nós estamos vivendo dias de preparação. Por isso que lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos passando por um processo de preparação para podermos entrar na presença do Rei naquele grande dia. Mas vamos olhar um pouquinho para Esther e aprender quais eram as características de Esther que fez com que ela alcançasse essa graça aos olhos do Pai. Quando a gente olha para Esther, a primeira coisa que vai chamar a atenção, a palavra vai dizer que Esther era virgem. E aqui a gente não olha para a virgem no sentido físico, no sentido carnal. A gente olha para uma virgem no sentido espiritual. Quando a gente olha por definição da palavra virgem, a gente já sabe que uma delas é sem mistura, puro. Ou seja, se Esther era virgem, espiritualmente falando, a gente entende que Esther, ela vivia no mundo, mas ela não fazia parte dele.
Esther não se deixava corromper pelo meio em que ela vivia. Esther não absorvia o que tinha lá fora, ela exalava o que tinha dentro. Esther não adorava aos deuses de fora, ela mostrava quem era o Deus que habitava dentro dela. Ela se mantinha fiel a Deus no meio aonde ela vivia. Em outras palavras, Esther não misturava santo com profano, ela se mantinha separada das coisas desse mundo. E quando a gente olha para isso, a palavra vai dizer que só recebe o reino de Deus aquele que se mantém santo. Daniel capítulo 7, versículo 18 vai dizer: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Se nós não aprendermos a nos santificar, a santificar a nossa vida, santificar a nossa casa, santificar a nossa igreja, santificar o nosso trabalho, nós nunca vamos tomar posse do reino de Deus. Nós vamos ficar de fora. O comportamento de Esther fora da fortaleza, aonde ela se preparou para entrar no rei, em não se misturar com aqueles povos, com aqueles costumes, e o comportamento de Esther dentro da fortaleza, em vir para dentro da fortaleza com o propósito correto, que era se preparar e adornar para ver o rei, que era ver o filho e crer nele. Esse propósito, comportamento, tanto dentro quanto fora, fez com que ela tomasse posse de um reino inteiro. Como é que nós, como noivas de Cristo, como rainhas, estamos nos comportando lá fora? Como é que nós, como rainhas, como noivas de Cristo, estamos nos comportando aqui dentro? Lá fora nós damos testemunho de Cristo? Ou lá fora nós somos mais um nesse mundo, porque a gente se corrompe com os costumes lá de fora? E aqui dentro, a gente vem com o propósito de ver o Filho e crer nele, buscar o reino e a sua justiça, ou a gente só vem com interesse no coração atrás das demais coisas? Como é que nós estamos nos comportando? Nós temos que ser como virgens separadas, que estão sendo preparadas para se apresentar a Cristo. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3, Paulo diz assim, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, como uma virgem pura, sem mistura, sem sujeira nas vestes, com o óleo na cabeça, para um marido, nosso Senhor Jesus Cristo, a saber, a Cristo. Mas aí ele faz uma ressalva, ele diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra vai dizer que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A serpente está ao nosso derredor, usando também os seus vasos para nos corromper e nos tirar da presença do rei, assim como fez com Adão e Eva no jardim. Quando a gente vem para a igreja do Senhor, a igreja nada mais é do que um jardim de Deus, onde Ele vai cuidar de cada um
que somos como árvores, porque o Senhor diz, olha para a árvore, para o fruto. Se o fruto é bom, a árvore é o quê? É boa. Nós somos como árvores. E dentro de um jardim, tem árvores que você pode comer e tem árvores que você não pode comer. Quando a serpente veio para falar com Eva, ela começou a corromper todos os sentidos de Eva. Ela não levou Eva direto para o pecado. Primeiro ela corrompeu a audição da Eva, porque ela veio falar para que Eva olhasse para onde ela não deveria olhar. Eva deu ouvidos a uma voz que não era a voz do Espírito de Deus. Uma vez que Eva teve a sua audição corrompida, porque ouviu o que não devia, ela colocou os olhos e desejou aquilo que o Senhor falou que não era para tocar. E uma vez que ela desejou, porque ela deixou descer no coração, a concupiscência dos olhos fez com que ela comesse o alimento que não era para comer. Nisso foi corrompido o seu paladar. Ou seja, ela não guardou o seu coração. Uma vez que ela comeu, que já foi corrompido ouvido, visão e paladar, agora ela vai e ela oferece aquele fruto para Adão. E tudo aquilo que nós oferecemos para Deus sobe como um cheiro agradável, como um cheiro suave. Se aquilo que nós oferecemos é fruto bom, porque nós nos mantemos santo, o que nós vamos exalar é um bom perfume para Deus. Os nossos sentidos não foram corrompidos, mas se a gente deixar todos os nossos sentidos serem corrompidos, no abrir da nossa boca, aquilo que vai ser exalado e oferecido será um fruto mau, um fruto ruim. E quem produz frutos ruins, a palavra diz que Deus corta e lança fora. Vigiemos para não deixar os nossos sentidos serem corrompidos e nós sermos lançados fora da presença do rei. Continuando olhando para Esther, a segunda característica que chama atenção. Uma vez que o eunuco que foi buscar as rainhas olhou, viu o comportamento de Esther, ele chama Esther, ele convida Esther. E Isaías capítulo 45, versículo 4, o Senhor nos diz assim: por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecestes. Irmãos, Deus tem um chamado preparado para cada um antes de nós termos nos formado do nosso ventre, porque a palavra diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que pode fazer escapar das minhas mãos. Antes que os montes nascessem, o Senhor o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. E desde a fundação do mundo, Deus tem um plano para cada um de nós. E Ele nos chama, Ele nos convida para seguir e cumprir esse plano nas nossas vidas. E quando esse chamado vem até nós, nós temos que agir como Samuel agia. Quando Deus veio e ali esteve e chamou Samuel, Samuel se levanta e diz, eis-me aqui. A gente tem que se colocar de pé e dizer ao Senhor, eis-me aqui. E não se colocar de pé como Jonas se colocou e montou no barco e fugiu da presença do Senhor, pagando um preço caro e alto por conta disso.
Por isso que a palavra vai dizer que muitos são chamados, porque Deus tem um chamado para todos, só que poucos são escolhidos, porque poucos têm a ousadia de se colocar de pé e dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu estou disposto, Senhor, de todo o coração, a pagar o preço para cumprir o seu chamado e não para fugir dele. Na hora de praticar o caminho estreito, muitos desistem, muitos, ao invés de se achegar à fonte de águas, dão as costas e abandonam o manancial de águas vivas, se tornando uma cisterna rota, como nós já aprendemos. Muitos, ao invés de se apartar da aparência do mal, se apartam da presença de Deus, inverte os papéis. Quando a gente diz sim para o chamado do Senhor, a gente está aceitando de todo o coração as nossas condições? Não, as condições de Deus. E estamos dizendo para Ele que a gente prefere pagar o preço para poder entrar pela porta que é estreita. Quando a gente ouve isso, às vezes bate o desespero, porque a gente olha com olhos humanos e a gente fala assim: se eu deixar isso, se eu deixar aquilo, se eu deixar aquilo outro, eu vou ficar sozinho, eu não vou ter amigo, eu não vou ter como comer, eu não vou ter como beber, eu não vou ter como vestir. A gente começa a arrumar 1001 desculpas. Presta atenção em algo. Esther abandonou tudo quando ela foi chamada. Ela saiu do convívio diário dela lá fora para se fechar dentro da fortaleza de Suzã. E quando a gente olha para a palavra Suzã, Suzã significa lírio. E quando a gente olha para o lírio, a palavra vai dizer lá em Mateus capítulo 6, em versículo 28, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Aí ele continua e diz: não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, e o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí ele faz uma ênfase: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Esther deixou por completo o mundo e se fechou na fortaleza, buscando em todo o tempo se preparar para entrar na presença do rei, quando ela precisava de veste, o rei mandava veste. Quando ela precisava da comida, o rei mandava comida. Quando ela precisava de adorno, o rei mandava o melhor ouro e a melhor prata para poder adornar Esther. Tudo porque ela resolveu viver e se preparar para estar na presença do rei. Da mesma forma acontece conosco, quando a gente aplica todo o nosso coração em nos preparar para o rei, colocando o reino do Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. Irmãos, eu falo por testemunho. Quando eu vivi o meu deserto, que eu estava sem emprego, com um monte de conta para pagar, meu sapato caía a sola, eu dobrava o meu joelho, eu falava: Senhor, era o único sapato que eu tinha para ir na igreja.
me abençoa, porque eu preciso de um sapato e eu não tenho como comprar. Batia alguém na minha porta: eu tenho esse sapato aqui, ele está novinho. Não é o seu número, ia ver, era o meu número. Deus me abençoava. Eu tinha vontade, às vezes me dava vontade de comer alguma coisa. Eu falava: Senhor, eu dobrava meu joelho, eu falava: Deus, eu estou com uma vontade de comer tal coisa e eu não tenho dinheiro para ir lá comprar. Batia alguém na minha porta, falava assim: eu fiz isso daqui, separei uma marmitinha para você. Você quer? Claro que eu quero, deixa Deus usar. Roupa, minha calça rasgava, Senhor, eu só tinha essa. Batia alguém: eu fiz uma limpeza lá no meu guarda-roupa, separei essas calças aqui, vê o que serve pro seu, que não servir você manda embora. Deus proveu tudo. Irmãos, às vezes a gente olha para a limitação, a gente olha para as coisas com olhos humanos, e os nossos olhos não enxergam aquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Ele tem preparado aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais subiu no nosso coração. Deus não deixa faltar nada nas nossas vidas quando a gente coloca o seu reino em primeiro lugar. Ele supre todas as nossas necessidades, seja de ordem física ou de ordem espiritual, porque Ele diz na sua palavra: não vos deixarei, nem vos desampararei. Só que para a gente poder experimentar isso da parte do Senhor, nós temos que dar um passo em direção a Ele. Nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia a dia e seguir ao Senhor Jesus. Terceira característica, depois que Esther é convidada e ela aceita o chamado, então ela começa a se purificar. Ela vem para dentro da fortaleza, e dentro da fortaleza ela começa o processo de purificação. E o processo de purificação só tinha um propósito: preparar Esther para entrar, se apresentar na presença do rei. A igreja é a fortaleza de Suzã, que o Senhor deixou para que nós possamos entrar, aprender da palavra, ser limpos por ela e sermos purificados, para que no abrir da nossa boca o que saia seja cânticos e hinos, a oração seja uma súplica no Espírito, para que de nós venha fluir mananciais de águas vivas, e não venha fluir as palavras torpes, as chocarrices e as parvoices, mas vai fluir frutos que são do Espírito. Quando Esther começa o seu processo de purificação, Deus ele vai começar a trabalhar em tudo na vida de Esther, para que as coisas velhas se passem e tudo comece a se fazer o quê? Novo. Aí a gente pergunta: por que nós devemos nos purificar? Segundo Timóteo, capítulo 2, vai dizer que dentro de uma casa existem vasos de honra e vasos de desonra. Aí lá no versículo 21 ele fala assim, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo. Idôneo significa adequado para uso do Senhor. Deus deseja fazer de nós uma noiva perfeita. Deus deseja nos aperfeiçoar. O desejo do Senhor para nos aperfeiçoar é arrancar de nós o nosso ego, é tirar de nós a nossa soberba, é arrancar de nós toda a altivez de espírito, é destituir das nossas vidas todas as obras de impiedade e nos limpar, nos purificar, para que a gente seja vaso de honra
nas mãos dele, para que nós sejamos vasos adequados para uso do Senhor. O tratamento de Esther, ele passou por 2 etapas. 6 meses especificamente, ela foi tratada apenas com óleo de mirra. E os outros 6 meses, ela foi tratada com o restante das especiarias de purificação, que são os perfumes e os ungüentos. Esse tratamento, ele servia para limpar, para purificar, para medicar e perfumar todo o corpo daquela que se tornaria a rainha, a esposa do rei. E da mesma forma, Deus age nas nossas vidas. Quando a gente vem para dentro da fortaleza, quando a gente aceita o chamado do Senhor, e a gente começa a se preparar para entrar na presença dEle, Ele começa a remover todas as impurezas do nosso coração. Ele começa a limpar profundamente todo o nosso ser. Ele começa a medicar toda a nossa alma. E Ele começa a derramar sobre nós o seu bálsamo, para que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. Quando nós olhamos para o óleo de mirra, uma das propriedades mais marcantes que esse óleo tinha é que ele servia para parar o sangramento e diminuir, eliminar as dores, ajudando no processo de cicatrização das feridas. Espiritualmente falando, quando nós chegamos na fortaleza e começamos o tratamento com o óleo de mirra, Deus, Ele primeiro vai começar a curar cada ferida do nosso corpo, cada ferida da nossa alma. Ele vai começar a arrancar de nós todo aquele cheiro de carne, toda aquela imundície de pecado, para que a gente possa começar a exalar o bom perfume de Cristo, como diz 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 14 e 15. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Quanto mais nós aprendemos do Senhor, quanto mais cheios de óleo nós estamos, quanto mais nós buscamos o Espírito Santo de Deus, mais nós vamos exalar um cheiro agradável ao Senhor. O Espírito Santo de Deus nesse processo, Ele começa a nos auxiliar no processo de santificação, porque Ele vai começar a nos convencer do pecado, nos convencer da justiça, nos convencer do juízo. E quanto mais nós nos enchemos dEle, mais nós seremos vasos de honra nas mãos do Senhor. E esse processo de purificação, ele é contínuo na nossa vida. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente tem que buscar a santificação no Senhor. A gente tem que nos preparar para agradar ao Rei e não agradar a pessoas, porque a palavra de Deus vai dizer que quando nós agradamos a homens, ao invés de agradar a Cristo, nós deixamos de ser servos de Cristo. Nós devemos em todo tempo nos perfumar com esse óleo, ou seja, ser cheios do Espírito Santo e nos vestir, nos adornar, nos encher da palavra de Deus, porque o Senhor manda a gente comprar vestes brancas para cobrir a vergonha da nossa nudez. A gente tem que se vestir, cobrir a nossa nudez para nos apresentar ao Rei de forma digna. Outra especiaria que eles usavam era o azeite de oliva. E uma das propriedades mais marcantes que tinha o azeite de oliva é que ele tinha a propriedade de amolecer as cascas de ferida.
e hidratar a pele das mulheres. Ou seja, durante esse tratamento, Deus vai começar a amolecer, a quebrantar o nosso coração endurecido, para entregar a cada um de nós um coração que seja quebrantado e contrito, cheio da palavra de Deus. Por isso que lá em Ezequiel capítulo 11, do 17 ao 20, o Senhor diz assim: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançado, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. Ao processo de purificação. Se separou do mundo, Deus congregou num lugar e começou a arrancar do meio do povo tudo aquilo que era abominável aos olhos dele. E aí o Senhor diz: e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Em outras palavras, quando a gente deixa Deus quebrantar o nosso coração e deixa Deus colocar um coração de carne que guarda a palavra do Senhor, nós nos tornamos amados do Senhor. Porque a palavra vai dizer que os amados são aqueles que têm o mandamento e guarda. E o azeite também, quando olhamos para a palavra, ele servia de combustível. No templo, as lamparinas eram acesas com o azeite, e nunca podia faltar o azeite nas lamparinas para que a lâmpada não se apagasse dentro do templo, no altar do Senhor. Em outras palavras, durante esse processo, Deus vai transformar as virgens loucas numa virgem prudente, que tem a lâmpada acesa e que carrega consigo o azeite extra e que está preparada e adornada para o momento em que o noivo vir buscar a sua noiva. E eles usavam como perfume também o incenso. E olhando para a palavra de Deus, a palavra compara o incenso com as nossas orações. Lá em Apocalipse capítulo 8 vai dizer que os anjos levavam as orações dos santos diante de Deus, junto com o incenso. Em outras palavras, quando a gente deixa o Senhor trabalhar em nós, e nós enchemos o nosso coração da sua palavra, aquilo que nós vamos começar a oferecer para Deus, vai subir como um cheiro agradável, como um cheiro suave. O Senhor, Ele vai aceitar, porque a nossa oração já não vai ser mais para os nossos deleites. Porque a palavra diz que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Mas a nossa oração agora, ela se torna uma súplica no Espírito. E a santificação, ela começa a se completar nas nossas vidas. Porque a palavra diz que nós somos santificados pela palavra e pela oração. Quanto mais nós oramos, mais perto do Rei nós estamos, e mais especiarias para nossa purificação nós começamos a adquirir. Então, irmãos, não é tempo mais da gente rejeitar o tratamento do Senhor. A gente precisa abrir o nosso coração e deixar Deus mostrar para cada um de nós a sujeira que está debaixo do tapete e que precisa ser o quê? Removida. A gente precisa abrir a porta para que o Senhor possa entrar, tratar todo o nosso caráter, tratar o nosso coração, para que a gente possa receber a promessa que Ele tem guardada para cada um de nós.
para que Ele possa estender o seu cetro de justiça em nosso favor. Quando Esther se submeteu a todo esse tratamento, dentre todas as virgens que estavam dentro da casa, só uma foi escolhida. E o rei escolheu Esther. Ela pagou um preço de 1 ano, que não foi pouquinho, porque esse tratamento era um tratamento dolorido. Se a gente pesquisa na tradição, cada banho que elas tomavam com esses óleos eram quentes para abrir os poros da pele, e depois o cheiro do incenso, que era o perfume, poder entrar e demorar para sair. Ela se submeteu a um processo doloroso de preparo para que na presença do rei. E quando ela entrou na presença do rei, Esther capítulo 2, versículo 17, a palavra vai dizer: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs uma coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. A palavra diz que no lugar da nossa vergonha haverá dupla honra, mas essa honra só vem quando nós nos sujeitamos ao tratamento do Senhor, para entrarmos na presença dele de forma digna. Vasti foi cortada e nunca mais pôde entrar na presença do rei. Já Esther não. Esther foi tratada e alcançou graça aos olhos do rei. E a gente também tem que buscar esse tratamento, porque um dia a gente vai ver o rei face a face. E quando esse dia chegar, a gente vai estar diante do Senhor como Vasti, que foi rejeitada, ou como Esther, que alcançou graça e tomou posse da coroa que estava reservada. Que cada um de nós possamos refletir e nos comportar como Esther se comportou, para que aquilo que é bom, perfeito e agradável possa chegar nas nossas vidas, e assim nós alcançarmos graça diante do Rei. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, alguém sabe qual que é o significado do nome Esther? Estrela. E quando a gente olha para uma estrela, a gente lembra da descendência. Ei, Abraão, sai da tua tenda e olha, assim será a descendência de Abraão, aquele que quer descansar no seio de Abraão, Sudecaia, Ridecou, Maná e Decantas. Tá aí o caminho. Se comportar como Vasti, irmãos, não vai entrar na fortaleza de Suzã. E se entrar, não permaneceu. Foi lançado o quê? E quem que foi lançado fora que a gente conhece? Da fortaleza de Suzã. O inimigo das nossas, ele foi lançado fora. Quando eu olho para aqueles 2 perfumes que a gente viu de cara lá, falando 6 meses cada um, eu lembro daquela mulher que derramou aos pés de Jesus aquele vaso de alabastro. E Jesus falou que ele estava sendo preparado para a sua morte, que depois ele iria ressuscitar. Olha a velha criatura morrendo, a natureza corrupta, porque ele dominou a natureza corrupta, mas ele tinha nele a natureza corrupta, para nascer depois de novo o quê? A nova criatura, a natureza que não era corrupta. Irmãos, um banquete. Guarda algo, quem quer ter vitória sobre o teu inimigo, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar as mãos, não vou nem perguntar. Porque depois que Esther se preparou para entrar na presença do rei, a Bíblia diz que Deus, eu digo Deus porque tudo passa pela vontade permissiva, preparou uma mesa diante do teu quê? Inimigo. Aquela forca que foi preparado para Mardoqueu, e aquele decreto de morte
que foi estendido sobre aquela nação foi revogado. Mas quantos que entram na presença do inimigo e estão sendo enforcados e mortos, porque não se comportam como Esther, porque não vêm para o caminho, para viver a verdade e receber o selo da vida. Que a gente possa meditar nisso e tomar as atitudes conforme Deus nos instruiu para tomar.